E aí, prontos para mais uma aula? Bom, nessa revisãozinha aqui, nessa aula, vamos fazer uma revisão básica sobre estática, alguns conceitos iniciais que a gente tem que lembrar, tem que saber para a gente resolver problemas um pouco mais complexos. Vamos nessa? Então aqui é uma questão, acho que simplesinha, basta a gente relacionar aqui uma coluna com a outra e ver a questão do conceitual do termo, né, qual que é o conceito correspondente. Né? Então aqui no caso da primeira, ele fala assim, qual é equilíbrio de um ponto material. Lembra que ponto material é um objeto que tem tamanho desprezível? Né? Se tem tamanho desprezível, para esse objeto que não tem tamanho considerável, ele é desprezível, para estar em equilíbrio, basta que a força resultante sobre ele seja nula. Né? Então, para estar em equilíbrio, então vamos procurar aqui a alternativa que onde ele fala que a força resultante sobre ele é nula. Então aqui no caso é o primeiro, né? Então aqui a força resultante nula é esse caso, é o caso de um ponto material em equilíbrio. Aqui na 2, ele fala equilíbrio de um corpo extenso. Já o corpo extenso é um pouco mais complexo, né? Não é um ponto material. Por exemplo, essa caneta aqui, em relação à minha mão, ela não é um ponto material. Né? Pelo contrário, ela quase é do tamanho da minha mão. Né? Então, a dimensão dela não é desprezível. Então, é um corpo extenso em relação à minha mão. Esse objeto, ele pode, por exemplo, rotacionar em torno de um eixo fixo, né? Então, para um ponto, um corpo extenso, ele está em equilíbrio, não basta que a força resultante sobre ele seja zero. O momento resultante também tem que ser zero. Lembraram dessa questão? Então, para estar em equilíbrio um corpo extenso, a força resultante tem que ser zero, o momento tem que ser zero. Aqui no caso seria aqui o primeiro, né? Então aqui seria aqui o segundo romano. A força resultante, momento tem que ser zero, né? Aqui no terceiro romano fala o seguinte, equilíbrio estático. O nome já diz, equilíbrio estático, estático quer dizer o quê? Parado. Para estar parado, né, a velocidade tem que ser o quê? Tem que ser constante, tem que ser nula. Tem que ser nula, tem que ser zero. Né? Então, aqui no caso, qualquer objeto que está em equilíbrio estático significa que a velocidade é nula. Então, aqui no caso seria o terceiro romano, velocidade é nula. Equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico, o nome diz, né? Ele está em movimento. Mas se ele está em movimento, então ele tem aceleração? Não necessariamente. Lembra lá na cinemática? Um objeto em movimento, ele pode ter aceleração, ele pode aumentar a velocidade, mas se ele está em equilíbrio dinâmico, significa que a velocidade dele é constante. Se a velocidade dele é constante, não tem aceleração. Né? Então, qual que é a alternativa onde fala de equilíbrio dinâmico? Aqui, né? Velocidade constante. Aqui seria a questão, o quarto romano, né? Tranquilinho, sussa. Que mais? Equilíbrio estável. Equilíbrio estável é quando o objeto volta para o ponto, né, de origem, ou posição de origem, como se diz. Então aqui, posição de origem seria aqui o 5, né? Corpo não retorna à posição original, é o equilíbrio instável no caso. Aqui seria a questão 6. Então aqui é só uma revisãozinha básica, né, de como que a gente tem que lembrar desses conceitos iniciais, que a gente tem que levar para um problema um pouco mais complexo. Bacana?